como está relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, em que o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra lá em Isaías, isso mesmo, profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por essa palavra, que fala daqueles que esperam no Senhor. Então a condição aqui é esperar, aguardar no Senhor. Não é aguardar no homem, não é aguardar em coisas terrenas, mas aguardar em Deus. Está focada onde? A nossa espera no Senhor. Então, aí está o princípio, né? E nós vemos que quando nós esperamos no Senhor, porque esperar é ausência da ansiedade, não é isso? A ausência da precipitação. Porque quando nós estamos esperando em Deus, nós não deixamos o nosso coração, não deixamos ser dominado pela ansiedade. Não deixamos ser dominados, não é isso? Pela precipitação. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não esperaram no Senhor. Muitas vezes até mesmo no relacionamento. Se precipitaram, não buscaram em Deus a direção e com isso acabaram sofrendo, acabaram se relacionando e esse relacionamento acabou trazendo o quê? Uma grande frustração. Por quê? Porque esse relacionamento não correspondeu com as expectativas. Por quê? Porque não estava no centro da vontade de Deus. E é muito importante essa questão da espera, de aguardar, né? De ter essa tranquilidade, de aguardar no Senhor, de esperar no Senhor. E nós vemos aqui, quando nós esperamos no Senhor, o que acontece? As nossas forças, ela é o quê? É renovada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer dizer, não vai ter o quê? Aquele esgotamento, aquele cansaço. Tem pessoas que estão cansadas, não só fisicamente, né? Mas cansadas, esgotadas emocionalmente. Não é isso? E o Senhor fala sobre essa renovação, né? Renovarão as suas forças, muitas vezes no campo espiritual. Está fraco espiritualmente, está desanimado. E quando nós colocamos o propósito do nosso coração de esperar em Deus, nós somos renovados. Aquele cansaço, aquela fraqueza, aquela indisposição, ela não fica, porque é um renovo do Senhor. E esse lugar de espera, na realidade, é quando nós passamos a buscar ao Senhor, quando nós passamos a meditar na palavra de Deus, quando nós deixamos Deus falar conosco, Deus ministrar no nosso coração. Porque é muito fácil nós chegarmos e orarmos e já sair colocando, impondo coisas para Deus, para que Deus faça para nós, para que Deus realize para nós, para que Deus resolva para nós. Mas é importante nós ouvirmos também de Deus aquilo que Ele tem para falar conosco, porque Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele tem coisas
para ministrar na nossa vida, para nos ensinar, para nos instruir, para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. E aqui fala, é interessante que diz assim, ó, e subirão, né, ó, subirão com asas como águias. E é interessante quando fala sobre essa ave, né? E quando fala que a gente vai trazer, vou destacar aqui algumas curiosidades que nós podemos transportar para o lado espiritual, porque não foi em vão que foi comentado e que foi usado a figura desse animal, né? Dessa ave, né? Da águia. E algo interessante, que a águia, ela é uma ave que tem a capacidade de voar mais alto. É a ave que consegue voar mais alto. E é assim que Deus faz conosco, quando nós esperamos dele. Ele renova nossas forças, e ele nos faz subir com asas como águia, ou seja, um mais alto. E algo interessante, outra curiosidade, que a águia, na tempestade, né, ela voa sobre as nuvens, quer dizer, acima das nuvens. E é assim que Deus faz conosco, diante da tempestade da vida, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das aflições. Quando nós esperamos no Senhor, nós voamos o mais alto, como a águia, acima das dificuldades, acima de tudo aquilo que estava querendo nos abater, né? O Senhor nos dá essa graça de voar acima das nuvens. E outra curiosidade também que nós vemos aqui, né, sobre a águia, né, que faz parte da família dos pássaros gigantes, né, como os falcões, ela não voa, a águia não voa em bando. Você não vê assim, um bando de águias. Não, ela não faz isso, tá? A águia, normalmente, né, ela voa sozinha. E o que nós aprendemos aqui com isso também? Que o Senhor quer que nós devemos ter o quê? A dependência total dele. Você já viu aqueles pássaros, né, que voam em bando? E fica como se fosse um V, né? E tem aquele que vai comandando, né? E eles vão ali voando e seguindo. Mas se um se perder, se um se afastar do bando, ele fica totalmente perdido. Ele fica totalmente desorientado. Por quê? Porque ele está o quê? Eles criam uma certa dependência, eles se juntam, eles se unem e criam uma dependência do outro. Só que nessa questão aqui, quando fala essa questão da águia, fala dessa intimidade com Deus, que tem coisas que é você e o Senhor. Não tem como você querer colocar outras pessoas. Não, vocês oram e busquem por mim, sinto a presença por mim, não tem como. É algo você e o Senhor. Aí fala sobre intimidade, fala sobre dependência total do Senhor. Tem pessoas que hoje estão afastadas, pessoas que antes estavam assim, bem envolvidas, com relação ao trabalho, né, ao servir na casa do Senhor, mas como ela se apoiou, né, ela criou uma dependência não de Deus, mas de pessoas, e essas pessoas, porque são falhas, porque nós somos falhos, não tem ninguém perfeito, perfeito é o Senhor, nós buscamos a perfeição em Deus, e essas pessoas diante disso acabaram tendo grandes decepções. Por quê? Porque elas criaram uma dependência humana. E a nossa dependência, ela tem que ser do Senhor, olhando para o alto. Elevo meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é outra curiosidade interessante com relação à águia. E fala também sobre a sua visão. A águia possui 8 vezes mais células visuais por centímetro cúbico do que o ser humano. Ela tem uma visão excelente. Ela pode estar numa altura de mais de 200 metros, uma altura, e ela consegue ver nitidamente, né, um roedor numa distância muito grande,
porque ela tem uma visão excelente. E o que eu quero dizer é que o Senhor, Ele quer ampliar a nossa visão espiritual, porque muitas vezes nós não estamos vendo nitidamente como deveríamos ver. E muitas vezes nós precisamos que o Senhor abra, que o Senhor a gente vê da maneira certa, da maneira correta, não distorcido, não embaçado, mas uma visão nítida, como a águia, para a gente não ser enganado, né? Para a gente não ser confundidos. E a águia, esse animal, né? Essa ave, tá? Ela é o único pássaro que pode olhar para o sol sem danificar os seus olhos. Ela pode olhar fixo. Se nós olharmos fixo para o sol, a gente já fica com a nossa vista, né? Já dá logo aquela... Mas a águia não, ela tem essa capacidade, ela tem essa resistência na sua retina, na sua visão. Ela consegue olhar para o sol diretamente, sem causar nenhum dano, né, ao seu globo ocular. E o Senhor quer, né, o desejo do Senhor é que nós temos aqui olhar para Ele, olhar para o Senhor, né, estar com nossos olhos voltados para o Senhor, firmes no Senhor. E ela, quando ela voa, a águia, quando ela dá o seu voo, ela já tem uma definição, ela já tem um destino definido. Ela não voa e fica aquela coisa parando para lá, para cá, não, ela já vai reto, ela vai direto. Ela já tem um destino certo. Ela voa, ou seja, ela voa reto. E muitas vezes tem pessoas que começaram a sua vida com um determinado propósito, com um determinado objetivo, mas depois começou a ir para um lado, aí depois começou a ir para o outro, aí daqui a pouco começou a fazer algo aqui, daqui a pouco para, aí daqui a pouco vai para ali, para também, aí fez a faculdade, trancou, aí daqui a pouco abriu, aí fez uma outra faculdade, aí estava começando a faculdade, também terminou, não chegou nem na metade do caminho, aí comprou algo, depois já mais naquilo que é outro. Quer dizer, nós temos que ter uma meta, porque Deus tem um objetivo nas nossas vidas. Deus tem planos nas nossas vidas. Nós não estamos aqui nessa terra em vão, mas há um plano de Deus. E nós temos que entender esse plano de Deus para a gente não ficar voando, né? Sem direção, sem rumo. Mas que nós possamos ter essa direção e buscar essa direção que vem de Deus. Porque, como diz a palavra aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. E correrão. E não se cansarão, não vai ficar cansado. Você vai alcançar o objetivo de Deus na sua vida e você não vai se cansar. Pelo contrário, as suas forças vão ser renovadas para a glória de Deus. O nome do Senhor ser glorificado. E algo interessante é que a águia, ela voa sem fazer esforço. Ela não faz esforço. O voo dela não é uma coisa que depois ela chega esbaforida, cansada. Não. Ela faz esse voo, ela, né, plana ali e ela não se cansa. Tremendo, né? Ela voa alto sem gastar energia. Tem pessoas que estão gastando todas as suas energias. São pessoas que estão... Mas é um esforço, mas não é um esforço em vão, porque não está no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que Deus quer de nós. Então, que nós possamos colocar em prática, né, esse versículo tão abençoado, né, do livro do profeta Isaías, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, ou seja, não vão perder as suas energias. Pelo contrário, quando nós esperamos em Deus, nós temos as nossas forças renovadas nele, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos faz triunfar, é Ele que nos faz vencer, é Ele que abre as portas, é Ele que opera um milagre, não importa a área que seja na área conjugal, área familiar, na área, né, emocional ou profissional, seja qual área for,
É Ele que nos fortalece, né? Então que você possa guardar essa palavra com carinho no seu coração. E que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família, tá? E não se esqueça, né? E não se esqueça, ore pelo canal Discípulo Net 2 e divulgue, inscreva-se no nosso canal e que Deus te abençoe e fique na paz.